Como é possível que você estude anos de teoria narrativa e mesmo assim você trava por completo em frente a uma página em branco? Porra, eu passo por isso toda vez. Cara, eu já li manual de roteiro, alguns clássicos, Jornadas do Herói, 3 atos, e na teoria eu me achava pica, tá ligado? Mas na prática, caralho, era um merda. Ainda sou um merda ainda. Meus personagens às vezes parecem robôs, sem vida nenhuma, e eu só fui entender isso quando eu fui jogar. Todo canal de YouTube sobre roteiro vai te dar o mesmo conselho. Leia muito e estude estrutura. Eu mesmo falo isso aqui. E acredite, são bons conselhos. Mas quando eu sentava pra escrever, eu travava. O cursor ficava piscando, a página em branco, a história simplesmente não saía do lugar. Eu me sentia um completo merda desesperado. E quando a história finalmente saía, porra, era muito pior. Os personagens pareciam peças encaixadas do jeito certo, mas sem vida nenhuma, monótonos e forçados demais. Até que era um sábado à tarde. A minha esposa, que na época era minha namorada, ela me chamou pra jogar uma sessão de RPG. Eu nunca tinha jogado aquilo antes, eu só fui pra agradar ela. Como eu gostei daquele ambiente, cara. Em poucas sessões, eu resolvi que eu também queria mestrar também. Eu queria narrar, conduzir uma aventura, sabe? Então, eu pensei, porra, isso vai ser moleza. Preparei uma cidade, um mistério, um vilão, motivações complexas, e na minha cabeça eu tinha o roteiro perfeito. E aí o jogo começou. Em menos de 10 minutos, todo o meu plano foi pro caralho. O personagem que devia investigar uma pista decidiu resolver cair na porrada, porque seria mais legal. A outra, que era pra ser uma heroína, resolveu botar fogo no bar por um motivo besta. E por dentro eu entrei em pânico, brother. E meu roteiro não serviu pra mais nada. A única coisa que eu podia fazer era reagir. E foi exatamente aí que a magia aconteceu. Naquela sessão e nas outras que vieram, algo começou a mudar na forma do que eu enxergava a história. Eu entrei achando que meu papel era controlar tudo, sabe? Mas aconteceu o oposto. Eu apresentava um problema e os jogadores respondiam de forma que eu jamais teria previsto. E em vez de forçar eles voltarem pra história do meu roteiro original, eu só comecei a reagir. Mas aí que eu comecei a entender algo. A história não precisava ser controlada. Ela precisava ser vivida. E em meio desse caos, outra coisa ficou bem clara. Os personagens não eram minhas peças no tabuleiro narrativo. Eles tinham vontade, eles faziam escolhas estranhas, às vezes bem idiotas, mas sempre coerente com o que eles eram. Eles tinham medo, egos e contradições. E justamente por isso, pareciam mais reais que qualquer personagem que eu já tinha escrito. E reagir me fez improvisar, que me obrigava a pensar rápido, conectar ideias, aceitar o inesperado. E sem perceber, eu já estava treinando um tipo de criatividade que eu nunca tinha desenvolvido antes. Então, quando eu voltei a escrever, eu percebi que algo mudou no meu raciocínio. Em vez de eu criar um enredo fechado, eu comecei a fazer como um RPG. Eu criava um ecossistema. Eu comecei a construir um mundo, as próprias regras, tensões, e criava personagens com motivações fortes. E aí eu jogava eles lá dentro e eu tentava pensar com eles naquele mundo, pra ver o que dava. E a minha escrita deixou de ser de planejar um caminho e passou sobre descobrir o caminho junto com os personagens. E a história começou a me surpreender de verdade. Vários finais mudaram, vilões viraram heróis, diálogos finalmente soavam como verdadeiros, porque nem eu sabia o que eles iam dizer em seguida. Esse mesmo processo é que os picas usam. O Togashi de Hunter vs Hunter, o Oda, o Araki. Eles criam personagens tão reais que a história vai surgindo aos poucos, com as suas próprias contradições e vontade deles. Porque no fim, cara, o problema nunca foi sobre técnica, foi sobre excesso de controle. Quando você para de tentar ser um arquiteto e começa a agir como explorador, as suas histórias finalmente começam a ter vida. Então, talvez a chave para destravar a sua narrativa não seja em um livro de teoria, mas talvez sobre se soltar um pouco. O Earth Force é exatamente isso, cara. Dá uma chance. Ele mostra que uma história viva não nasce de um plano perfeito, mas de um caos de ideias que os personagens reagem e te surpreendem. Então aqui fica um desafio, cara. Reúna um grupo de amigos, procura um sistema simples e conta uma história que você quer contar pela primeira vez. E deixe o acaso surgir na sua história. E se divirta no seu próprio universo que vai ser visitado pela primeira vez. Isso mudou a forma que você enxerga histórias? Vou te pedir pra você se inscrever, tá? Eu vou tentar trazer mais desses divaneios narrativos e realmente eu espero te ajudar em qualquer história que você queira contar. E me conta aqui nos comentários qual é a história que você quer contar, meu brother.